Oi, turma. Então, nossa aula de hoje é sobre raízes da função quadrática. Raízes da função quadrática ou zeros da função quadrática, tá? Então, se for raiz da função ou zero da função, eu estou falando da mesma coisa. Então, vejam só. Raiz ou zero da função são os valores para qualquer função, tá? São os valores que tornam f de x igual a zero. Então, quais são os valores de x, qual ou quais são os valores de x, que faz com que essa função tenha como resultado zero, zere, né? Então, por isso até que é chamado de zero da função, ou raiz. Então, as raízes, no caso da função de segundo grau, ela vai ser os valores de x que fazem com que a fórmula da função de segundo grau, que no caso é ax quadrado mais bx mais c, seja igual a zero. Então, eu preciso só descobrir qual é o número que eu vou botar aqui nesse x e nesse x, que quando a gente resolver a expressão, o resultado vai dar zero, certo? Então, como é que a gente faz isso de maneira mais simples, ao invés de ficar testando valores aqui dentro do x? Não é o melhor caminho. Então, para resolver isso aqui, na verdade, isso aqui vira uma equação de segundo grau. Então, eu tenho um termo ao quadrado, x ao quadrado, mais outro termo, x mais c, igual a zero. Então, isso nada mais é do que uma equação de segundo grau. E para resolver a equação de segundo grau, um dos métodos mais utilizados é a fórmula de Bhaskara, tá? Então, essa fórmula de Bhaskara que vocês já conhecem, que a gente vai utilizar para resolver equações desse tipo. Então, vou calcular primeiro o valor do delta, que também é chamado de discriminante, certo? Discriminante. Aí a gente calcula o delta. Depois de calculado o delta, a gente joga na fórmula de Bhaskara, que é menos b, mais ou menos raiz do delta sobre 2a. Lembrando que esse a, esse b e esse c que aparecem aqui na fórmula são esses daqui da função, né? Os coeficientes, que a gente até fez atividades tirando na aula passada. Então, o a é quem está com x ao quadrado, o b é o termo que está com x e o c é o termo independente, o termo que está sozinho, sem nenhuma variável, certo? Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Encontre os zeros ou as raízes da função f de x igual x ao quadrado menos 5x mais 6, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é tirar os coeficientes. Colocar aqui ao lado quem são esses coeficientes aqui, os valores de A, de B e de C. Quem tem facilidade nem precisa fazer isso, né? Já passa direto para a fórmula. Mas vamos por partes, fica mais fácil assim, colocando do ladinho. Então, o valor do A é sempre quem está com x ao quadrado. Nesse caso, ó, quando não tem número, é 1, né? O valor do B é o termo que está com o x, então, menos 5. Não esquecer do sinal, tá? Não é 5 só, é menos 5. E o valor do c é o termo que está independente de x, que no caso é o 6, certo? Tirado os coeficientes, a gente começa usando a fórmula de delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e posteriormente a gente vai usar a fórmula de Bhaskara, que é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, vou deixar as duas já aqui, ó, em destaque, que são essas duas fórmulas que a gente vai utilizar para resolver essas equações, essa raiz, né, da função. Então, vamos lá. Então, aqui teremos que delta é igual a o valor de b ao quadrado, que no caso é menos 5. Então, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que já vimos que é 1, e o valor de C, que é igual a 6. Um erro comum que eu vejo muitos de vocês cometerem é colocar o x ao quadrado aqui no meio, o x na conta. E não, aqui é só os números mesmo, só entra na fórmula os valores dos coeficientes. Então, deixa as letrinhas aqui, o x de fora. Isso a gente só vai trabalhar com os números, tá? As letras servem para a gente coletar os coeficientes de maneira correta. Então, teremos que delta vai ser igual a menos 5 ao quadrado, 25. Lembrando que esse 25 fica positivo, porque quando o expoente é par, né?
o resultado aqui da potência sempre é um número positivo. Menos da fórmula, e esses 3 a gente resolve de uma vez só. 4 vezes 1, 4, vezes 6, 24. Então, eu tenho que delta é igual a 1. Pronto. Calculamos o discriminante, que é o valor de delta. Agora, a gente pode vir cá para a fórmula de Bhaskara e continuar substituindo e usar esse valor do delta que nós já encontramos aqui. Então, teremos que x é igual a menos da fórmula aqui, ó, esse menos que já tem na fórmula, o valor de b. Quem é o valor de b? Menos 5. Então, tem o menos da fórmula e o menos 5 do valor do b. Mais ou menos a raiz do delta, que foi 1, sobre 2 vezes a, que também foi 1. Então, vamos ter que isso é menos 5 é mais 5, mais ou menos raiz de 1 é 1, e 2 vezes 1, 2, certo? Chegamos aqui, a gente vai separar, porque tem uma conta com 2 sinais, né? Com 2 operações, sinal de mais e sinal negativo. Então, conta de mais e subtração. Então, a gente separa. Coloca x uma linha e x 2 linhas. X uma linha, a gente deixa o positivo, a operação de adição, e no x 2 linhas, a gente faz a subtração. Então, a gente separa. Então, 5 mais 1 aqui no x uma linha, 6, dividido por 2, 3. E x 2 linhas, 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2, certo? Então, quais são os zeros ou as raízes da função? Então, a gente tem que possuir 2 raízes diferentes, né? A gente encontrou 2 valores diferentes, 2 e 3. Botei 2 e 3, quem quiser colocar 3 e 2, isso aqui não importa. Aqui é só porque, né, para deixar na ordem crescente, ficar organizadinho, bonitinho. Mas isso aqui não tem tanta importância para a gente, não, certo? Então, tranquilidade, ó. Usa o discriminante, fórmula de delta, depois vem para a fórmula de Bhaskara e acha os 2 valores, x1 e x2. Vamos ver mais um exemplo aqui e ver o que vai acontecer, tá? Mesma coisa, eu vou tirar quem é o A, quem é o B, quem é o C. O valor de A tá aqui, é 1. O valor de B, menos 4. E o valor de C, 4. Então, B, menos 4 e C, 4. Mais uma vez, eu chamo a atenção para vocês. Não esqueçam dos sinais, tá? Não esqueçam dos sinais dos coeficientes. Eu não posso olhar só o número. Eu preciso também colocar os sinais. Então, vou pôr agora a fórmula. Delta, 4 vezes A vezes C. E vou colocar já também aqui a fórmula de Bhaskara. De delta sobre 2A, certo? E vamos agora só substituir esses valores. Então, teremos delta igual menos 4 ao quadrado, sempre lembrar que a gente vai retirar, né, desses valores que a gente tira logo do início da questão. Menos 4 da fórmula, valor do A, 1, valor do C, 4. Então, delta é igual a menos 4 ao quadrado, 16, menos, faz os 3 de vez, 4 vezes 1, 4, vezes 4, 16. Então, achei que o valor do delta foi igual a 0, tá? Achado o delta, a gente vem cá e utiliza a fórmula de Bhaskara. Então, eu vou ter x igual menos da fórmula já, menos 4 do valor de b, mais ou menos a raiz de 0 sobre 2 vezes 1. Então, x vai ser menos 4 é 4 positivo, mais ou menos raiz de 0 é o próprio 0, e 2 vezes 1, 2. Então, vou separar x uma linha, x 2 linhas. 4 mais 0 sobre 2 e 4 menos 0 sobre 2. 4 mais 0, 4. Dividido por 2, 2. 4 menos 0, 4 também. Dividido por 2, também dá 2. Então, aqui a gente teve um caso onde a gente teve 2 raízes, o valor de x1 e o valor de x2,
Só que esses dois valores aqui foram iguais. Então, a gente pode dizer que ele tem duas raízes iguais ou que ele tem apenas uma raiz, tá? Pode ser também considerado assim. Isso acontece sempre que o valor do delta for zero. Por quê? Porque a raiz do zero vai dar sempre zero. E se eu estou somando ou subtraindo zero, não vai fazer diferença no resultado, certo? Então, observem a diferença, ó. Quando o delta é um número diferente de zero, a gente tem duas raízes diferentes, tá? Delta diferente de zero, duas raízes diferentes, delta positivo. E delta igual a zero, a gente tem apenas uma raiz. Ou eu posso dizer também que são duas raízes, só que duas raízes iguais, certo? Guardem essa informação. Que agora aqui a gente vai resumir ela, ó. Por quê? O número de raízes, a gente já percebeu cá em cima, né? Que depende do valor obtido pelo delta, que é o discriminante, tá? Então, dependendo do valor do delta, a gente já consegue dizer quantas raízes essa função tem. Não consigo dizer quais, mas consigo dizer quantas. A função de segundo grau, ela pode ter duas raízes reais diferentes, tá? x1 diferente de x2. Ela pode não ter raiz real, que é aquele caso que a gente fala, ó, não existe raiz real. E ela pode ter duas raízes iguais ou apenas uma raiz. Tanto faz, se eu disser duas raízes iguais ou apenas uma raiz. Quando é que acontece cada um desses casos? Então, ela tem duas raízes diferentes, x1 diferente de x2, quando o delta for maior que zero, ou seja, quando esse delta for um número positivo, esse resultado das raízes, esses resultados serão dois números diferentes. Vou ter x1 diferente de x2, certo? Quando o delta for menor que zero, ou seja, quando for um número negativo, então eu posso dizer que a função não terá raiz real. Não existe raiz real, certo? E quando o delta for igual a zero, a gente garante que o delta, que a função tem duas raízes reais e iguais. Então, se delta maior que zero, x1 diferente de x2. Se delta menor que zero, não existe nem x1 nem x2, não existe raiz real. Por quê? Porque vai dar justamente, vamos supor que o delta deu menos 4. Aí, quando a gente for usar a fórmula de Bhaskara, vai ficar mais ou menos menos 4. E a gente não consegue uma raiz dentro dos números reais. Mais para frente a gente vai ver que isso aqui existe raiz, né? Que é chamado conjunto dos números complexos. Mas, por enquanto, nos números reais, eu não consigo um único número que multiplicado por ele mesmo que dê menos 4. Então, isso aqui dentro dos números reais é impossível, não existe. Por isso que a gente diz que quando o delta é negativo, não existe raiz real, tá? E quando esse delta for igual a zero, que foi o caso desse nosso exemplo aqui, a gente percebe que o valor do x1 vai ser igual ao valor do x2, certo? Então, resuminho básico aqui, importantíssimo para a gente, certo? Vamos ver um exemplo disso aqui, ó, desse número de raízes, tá? Então, para que valores de K, a função fx igual a x ao quadrado menos 2x mais k tem raízes reais e diferentes. Então, eu quero que ela tenha raízes reais, tenha raízes, e que essas raízes sejam diferentes. Então, vamos supor, se eu colocar aqui k igual a 2. Se eu colocar k igual a 2, a gente resolve a equação e vai achar um valor do delta. Dependendo do valor do delta, ela pode ter raiz igual, raiz diferente ou não ter nenhuma raiz.
Só que eu não vou ficar chutando esse valor aqui, porque são infinitos valores que me dão essa situação, certo? Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou lembrar desse resuminho aqui, ó, que a Pro colocou. Eu quero que o que aconteça? Que essa função tenha raízes reais diferentes. Então, qual desses três casos aqui me dá raízes reais diferentes? Aqui, esse primeiro, ó, x1 diferente de x2, tá? Então, eu preciso que o delta seja maior que zero. Então, é isso aqui, ó. Por essa condição, eu tenho que o delta precisa ser maior do que zero, certo? Mas, quem é delta? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E eu preciso que ele seja maior que zero, certo? Então, vamos resolver agora. Eu vou só substituir os valores, ó. A é 1, B é menos 2 e C é K. Eu quero saber justamente quem é esse C aqui, ó. Quais são os valores desse C aqui, desse K, no caso, né? Então, vamos substituir aqui, ó. O valor do B, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A, que é 1, e o valor do C, que é K. Tem que ser maior que zero. Professora, como é que eu resolvo com esse K? Do mesmo jeito, tá, gente? Não vai fazer diferença aqui, ó. Trata ele como um X, como um A, como um B, como a gente resolve com números normais, com letras normais, né? Então, resolvendo aqui, teremos menos 2 ao quadrado, 4, menos, resolve os três de vez, ó. 4 vezes 1, 4 vezes K, 4K. Tem que ser menor que zero. Então, 4 menos 4K tem que ser maior que zero. Falei menor, mas é maior, tá? Maior que zero. Agora, isso aqui deu só uma equaçãozinha, então a gente vai mudar o sinal, separar a letra para um lado, número para o outro. Então, eu vou ter ó, menos 4K maior que 4 que está positivo, muda o lado, vai ficar negativo, certo? Então, menos 4K é maior que menos 4. Como eu tenho a minha variável aqui, a minha incógnita, negativa, a gente vai multiplicar por menos 1. E esse menos 1 aqui faz o quê? Muda os sinais, certo? Muda o sinal da equação inteira. Atenção aqui, ó. Atenção, atenção, atenção. Menos 1 vezes menos 1. Muda todos os sinais. Então, 4K, que era negativo, passa a ser positivo. O maior que passa a ser menor que, atenção nesse detalhe, e o menos 4 passa a ser 4 positivo. Então, só cuidado com isso aqui para vocês não se passarem nisso, ó. Quando é que eu vou inverter o sinal? Quando eu precisar multiplicar por menos 1. Por que que eu precisei multiplicar por menos 1? Porque o K, que era é o número que eu quero, ele estava negativo. E a gente não quer o valor de K negativo, eu quero o valor de K positivo. Então, por isso, multiplica por menos 1, e aí a gente muda o sinal. Normalmente aqui tem uma igualdade, então a gente não precisa mudar, mas aqui não é igualdade, aqui é uma desigualdade. Então, ó, o que era menos ficou mais, o que era menos ficou mais. E o que era maior que passa a ser menor que. Para concluir, a gente tem que K é menor que 4 sobre 4. Portanto, K é menor do que 1. Ou seja, qualquer número menor que 1 que eu coloque aqui me garante que essa função tenha raízes reais diferentes, certo? Tenha raízes reais e que essas raízes sejam diferentes. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, x ao quadrado menos 2x menos 3. Menos 3 é menor que 1. Então, isso é uma opção. Então, por isso que eu não posso colocar esse valor. A resposta é sempre essa, k menor que 1, porque essa é uma opção. Se eu colocar menos 4,
também serve. Se eu colocar menos 6, também serve. Então, qualquer número aqui que seja menor que 1, satisfaz a minha condição, certo? Então, para que valores de K a função tem raízes reais diferentes? Para todo K menor que 1, certo? Qualquer K que seja menor que 1 satisfaz essa condição. Mudaria aqui se eu tivesse raízes iguais. O que muda? Muda isso aqui, ó, raízes iguais, ao invés de ser maior que zero, que foi o que a gente usou, vai ser igual a zero. Então, isso aqui é importante, a gente analisar esse resuminho quando a gente estiver querendo saber número de raízes, tá? Se essas raízes são iguais, se são diferentes e tal. Bom, vamos ver agora aqui um método prático para determinar essas raízes quando a equação for incompleta, certo? O que é uma equação incompleta? Ela não tem A, B e C, tá faltando um. O A a gente sabe que precisa existir, né? Precisa ter sempre o x ao quadrado para ela ser de segundo grau. Mas o B e o C, às vezes, falta. Então, no primeiro caso aqui, ó, quando o B é igual a zero. B igual a zero. Então, a gente tem que A é 1, B é 0 e C, nesse caso, é menos 16. Então, esse método que eu vou mostrar a vocês aqui, ele é prático, é mais rápido do que fazer delta e bhaskara. Professora, posso fazer delta e bhaskara? Pode, não tem problema. Só que, assim, se tem um jeito mais fácil, mais rápido, por que eu vou fazer um método maior, né? A não ser que você esteja com muita dúvida se o seu jeito está certo, aí faça 2 vezes. Mas o jeito aqui é bem simples, vocês vão perceber como é tranquilo aqui, ó. Então, vejam o que acontece. Se eu quero a raiz, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar a função e colocar igual a zero, né? Então, primeira coisa é pegar a função e colocar igual a zero. Tá faltando B. Preciso fazer delta e bhaskara? Não. A gente só vai separar aqui, ó, letra para um lado, número para o outro. Se eu quero tirar esse quadrado daqui, de cima do x, ó, eu vou passar ele para cá, com operação inversa. A operação inversa da potência é a raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 16 mais ou menos 4, tá? Então, eu tenho 2 resultados. Se eu coloco 4 ao quadrado, dá 16. Se eu coloco menos 4 ao quadrado, também dá 16. Então, esse método aqui é muito mais rápido, muito mais prático do que se eu precisar fazer delta e bhaskara todo completo. Vai dar exatamente o mesmo resultado, tá? E nesse segundo caso, é quando a gente tem o C igual a zero. Eu tenho que A é 1 e eu tenho que B é menos 4, C zero, tá? Como que a gente vai fazer essa solução? Primeira coisa de tudo é pegar x ao quadrado menos 4x e igualar a zero. Sempre igual a zero porque eu quero a raiz, né? Então, se eu estou querendo a raiz ou o zero da função, a gente pega a fórmula igual a zero. Então, vejam só, mais uma vez, esse caso aqui, vocês podem fazer delta e bhaskara, mas a gente está vendo o método prático. Então, o que eu vou fazer? Percebam o seguinte, ó, x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x, não é verdade? X vezes x. Menos 4x é a mesma coisa que 4 vezes x, igual a zero. Então, eu só escrevi isso aqui para que vocês compreendam mais fácil. Então, x ao quadrado é ele vezes ele mesmo, e 4x é a mesma coisa que 4 vezes x. Observem essa equação aqui e me digam qual é o termo que tem em comum, o que tem de igual nesse primeiro e nesse segundo. O x, concordam? Então, vou botar aqui, ó. Tem x aqui e tem x aqui.
Então, eu vou colocar esse x em evidência, que é o fator comum. A gente coloca aqui fora do parênteses, ó. Esse x é comum tanto nesse quanto nesse, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Agora eu vou separar, ó. Esse x já veio aqui para fora. Então, sobrou quem? O outro x. X menos esse x já tá aqui fora. Vou até botar de amarelinho aqui, ó, que é um fator comum. Esse x está aqui, esse x está aqui. Então, sobrou dentro do parênteses o x menos 4, igual a zero, tá? Isso aqui é o que a gente chama de fatoração, é fator em comum. O que tem em comum dos dois, a gente puxa para fora. Parece ser complicado, mas se vocês treinarem, vocês vão ver que é molezinha e dá para fazer sempre. Então, feito isso, a gente tem o seguinte: uma multiplicação de dois termos que dá como resultado zero. Então, esse daqui de fora tem que ser igual a zero, que é o x, uma linha, e esse daqui que ficou dentro do parênteses também tem que ser igual a zero. Então, ou acontece uma coisa, ou acontece outra. Então, eu tenho que x, uma linha, é o zero, e que x, duas linhas, é igual a 4, tá? Então, mais uma vez, ó, abre o x ao quadrado, x vezes x, com o tempo vocês nem precisam mais dessa parte aqui do meio. O 4 vezes x fica 4x. Fator comum, x e x, bota ele para fora. O que que sobrou? Esse x e esse 4. Fica aqui dentro. Então, pega o fator comum e coloca igual a zero. Pega o x menos 4, coloca também igual a zero. Então, aqui a gente já tem as duas raízes de maneira bem rápida, gastando apenas 4 linhas de resolução. Não precisa fazer delta básica, que já está resolvido também de maneira simples, certo? Além desses dois, quando a equação for completa, também existe um método prático, tá? Que é o método de Girard, também chamado de relações de Girard. Então, sejam x1 e x2 as raízes de uma equação, a gente tem a soma e o produto, né? Acredito também que vocês já viram isso aqui. Então, esse é o método soma e produto. Aqui vale para quando a equação é completa, né? Incompleta também, mas a gente usa mais para quando ela é completa. Então, x1 e x2, x1 mais x2, tem que dar menos b sobre a. x1 vezes x2 tem que dar c sobre a, tá? Então, vamos ver de maneira prática isso aqui, tá? Vamos ver o que que acontece. Olha, eu preciso de dois números que, somados, x1 mais x2 vai dar menos b sobre a. Para o nosso exemplo aqui, ó, menos 5 sobre 1. Ou seja, 5, né? Menos 5. 5 dividido por 1, 5. Então, eu preciso de dois números que, quando soma, dê 5, e que, quando multiplica, x1 vezes x2, vai dar c sobre a. Quem é c? 6 sobre a, que é 1. Então, eu preciso de dois números que, quando eu somar, vai dar 5, e quando eu multiplicar, dá 6. Então, quais são os dois números que, somando, dá 5 e multiplicando, dá 6? Certo? E aí, conseguem pensar em um número aí sim? 2 mais 3, 5. Os mesmos dois números têm que entrar aqui. 2 vezes 3, 6. Certo? Então, eu percebo que dois números, quando eu somo, deu 5, 2 e 3, 5. E os mesmos dois números, quando eu multiplico, deu 6. Portanto, sem fazer delta, nada, eu sei que as raízes dessa função serão 2 e 3. Certo, gente? Então, esse aqui é um método prático
Com treinamento, isso aqui fica rapidinho e a gente não precisa ter aquele trabalhão todo de fazer os cálculos de delta e Bhaskara, certo? Espero que vocês tenham compreendido. Nas próximas aulas, a gente vai fazer algumas atividades sobre isso, certo? E a gente fica por aqui. Até mais, até a próxima aula e bons estudos sempre.